Não importa o que você faça ou quão bem você faça aquela coisa, sempre haverá alguém que não gosta de você. Sempre haverá alguém que falará algo relacionado a você. Existem pessoas que desde o momento em que acordam, elas vivem se importando muito mais com o que os outros pensam do que com o que elas querem. E o resultado disso é deixar muitos sonhos adiados, muitas construções adiadas, simplesmente porque essa pessoa quer agradar o outro. Seja muito bem-vindo ao canal Pensar e Sentir. Eu sou a psicóloga Ellen, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E vamos rodar a vinheta. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe aí sua curtida. Essa curtida, seu comentário é importantíssimo para o crescimento desse canal. Até mesmo os dislikes nos ajudam, porque assim o robozinho do YouTube entenderá que este vídeo aqui é relevante e ele irá então disseminar para mais e mais pessoas, ajudando aí no crescimento do canal e ajudando essas pessoas também. Em muitos momentos, as nossas vidas se tornam moldadas justamente pela forma como pensamos sobre o outro, sobre o que o outro está pensando de nós. E isso traz consequências negativas, porque a escolha de uma roupa impacta diretamente nesse pensamento. Ao acharmos, será que essa roupa vai agradar aquela pessoa? Ou, por exemplo, o que os meus colegas irão achar da minha postagem aqui no Instagram? Por que será mesmo que aquelas pessoas estão falando mal de mim pelas costas? Se eu largar esse emprego, o que minha esposa, o que meu esposo, o que meus filhos vão falar? Com esta verdade libertadora em mãos, você precisa parar de se importar. Viver uma vida que segue os padrões que as outras pessoas acham, do que as outras pessoas pensam sobre você, é uma péssima maneira de viver. E isso transforma você em um espectador passivo que fica esperando pela opinião do outro, para você seguir sua própria vida, danificando seus propósitos, danificando as construções que você tem para sua vida. Uma coisa eu digo para vocês, as pessoas nunca vão parar de falar. E se nós formos importar com o que os outros pensam, com essa opinião, nós vamos paralisar as nossas vidas e deixar de alimentar os nossos sonhos. E isso afeta-nos em um grau muito negativo, porque impacta diretamente nas nossas próprias opiniões sobre nós mesmos. E o pior de tudo isso é que você passa a não ter opiniões próprias, pelo fato de esperar a visão do outro, a opinião do outro. E se eu disser para você que na maioria das vezes o outro só pensa mesmo no eu? Um estudo feito pelo National Science Foundation comprovou que as pessoas têm em média 50 mil pensamentos por dia. E isso significa que se alguém pensou em você cerca de 10 vezes por dia, isso significa que representaria apenas 0,02% dos seus pensamentos. O estudo identificou que uma pessoa normal, ela pensa mais no seu ego do que no outro, representando que essa pessoa não irá ficar com você por muito tempo aí nos pensamentos. Esse estudo foi de fato para gerar um impacto do eu, o quanto as pessoas pensam mais em si mesmas em detrimento da necessidade ou do que o outro está pensando. E muitas vezes nós nos sobrecarregamos achando aí que essas pessoas estão se distanciando por algum motivo, sendo que o próprio estudo mostra que é uma relação mesmo interna do ego, do eu, e esquecemos de considerar que não conseguimos agradar a todos. Haverá sempre pessoas que conseguiremos agradar, mas nessa parcela, nessa caminhada da vida, existirão pessoas que nos julgarão. Inevitavelmente, elas julgarão mesmo e não conseguiremos fazer com que elas deixem de julgar-nos. Não podemos, claro, impedir esses julgamentos, mas podemos fazer com que esses julgamentos não nos afetem. Se você fizer um prático exercício de levantar causas e opiniões sobre qualquer assunto, você vai perceber que conhecidos seus, familiares, amigos terão opiniões completamente distintas das opiniões que você tem. Elas vão discordar de qualquer maneira. Sempre vai ter aquela pessoa que vai ter aquela opinião que você diz, nossa, essa pessoa aqui gosta de polemizar esse determinado assunto. De fato, as pessoas são diferentes. Então, por que você não se expressa verdadeiramente através do que você sente? Pense que é melhor você ter o afeto, a opinião positiva de pessoas que verdadeiramente gostam de você, do que buscar aí uma unanimidade destes sentimentos para com você. Quem realmente te quer bem, te apoiará pela pessoa que você é.
não pela opinião que ela tenha a respeito de determinado assunto. E no fim das contas, você perceberá que são essas pessoas que verdadeiramente importam na sua vida. Quanto mais você se importar com o que os outros pensam sobre você, mais essas pessoas vão pensar algo de você. É fato, as pessoas não vão parar de pensar, elas não vão parar de julgar, elas não vão parar de ter opiniões. O interessante é, precisamos parar de nos importar com essas opiniões, porque se você se importa, mais obcecado você ficará em relação a uma opinião positiva sobre você. Você poderá até pensar que em algum momento você poderá fazer alguma coisa para gerar naquela pessoa uma opinião positiva sobre você. Isso vai gerar um ciclo, você tentando agradar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa não vai mudar de opinião. E isso vai gerar um cansaço mental muito grande e você poderá se decepcionar, sendo que a sua própria autoestima pode ser afetada, muito mais afetada do que já está. Eu gostaria de passar para você agora 5 dicas para você parar de se importar um pouquinho aí com as opiniões dos outros sobre você. A primeira dica é: descubra seus valores. Antes de qualquer coisa, você precisa descobrir o que verdadeiramente é importante para você na sua vida, o que realmente é importante, o que realmente é valoroso para você. Só assim você realmente começará a observar suas próprias opiniões, seus próprios sentimentos. Consequentemente, o que a outra pessoa está pensando de você torna-se menos relevante e menos impactante na sua vida. E isso vai fazer com que você pare de dizer sim para todo mundo em todo momento a fim de agradar, e vai fazer com que você fique mais firme aí nos seus ideais, nessas metas, nessas construções que você tem de vida. Quando você identifica os seus valores, você encontra algo para acreditar, você encontra algo para trabalhar. E isso já é um motivo suficiente para fazer você se levantar e realmente perseguir aí a sua jornada. A segunda dica é: fale o que você pensa. Agora que você já descobriu seus valores, pode começar a falar o que você pensa. A expressão dos seus sentimentos será importantíssimo. É a forma de você se expressar, é a forma de você demonstrar qual a sua visão de mundo. Isso demonstra também uma grande honestidade com você, autoafirmação e vontade de perseguir aí sua jornada. A terceira dica é: escolha bem as pessoas com as quais você vai andar. Existe um famoso ditado que diz: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Isso é verdadeiro. Alguns estudos realizados demonstram que as 5 pessoas que mais convivemos ditam muito as nossas aparências, a nossa forma de viver, de falar, de conduzir nossas atitudes. E aí, quando atraímos más companhias, a tendência é também repetirmos os mesmos padrões daquela pessoa. Aí, se você atrai pessoas que se preocupam com a opinião alheia, você também tenderá a se preocupar muito com a opinião alheia. E aí você pode se certificar de ter em volta de você pessoas mais autoconfiantes, que gostem de viver a vida por conta própria, compartilhem aí seus valores fundamentais, assim como você tem buscado. E isso, com certeza, fortalecerá suas certezas e o ajudará a expressar melhor o que você pensa. A quarta dica é: tenha confiança em si mesmo. A insegurança é um fator condicionante para fazer com que pensemos muito no que o outro pensa sobre nós. Por exemplo, se eu colocar aqui uma calça bem folgada e sair para trabalhar e me sentir desconfortável o tempo inteiro com aquela calça, provavelmente meus colegas irão perceber e vão conversar entre si: olha, tem alguma coisa acontecendo ali, ela está se sentindo desconfortável. Essa insegurança, ela pode ser transparecida para as pessoas. Da mesma maneira acontece quando pensamos no que o outro pensa sobre nós, nós sentimos inseguros e essa insegurança pode ser transparecida. Se você se sente seguro consigo mesmo, com certeza as pessoas não terão motivos para julgá-lo. E ainda que julguem você, você se sentirá forte o suficiente para que esse julgamento não impacte no seu ego, não impacte aí nas suas atitudes. A quinta dica é: use pequenos reforços de autoconfiança para aplicar na sua vida. Eu digo que reforço é muito bom para aumentar os nossos comportamentos. Sempre que reforçamos um determinado comportamento, a tendência é de que esses comportamentos se repitam, se repliquem lá na frente. Então eu vou dar uma dica de um reforço muito positivo: o sorriso. Sorria, dê gargalhadas. A própria ciência já aponta que o ato de sorrir aumenta de forma orgânica os padrões de felicidade e, consequentemente, a nossa autoestima. Se você sorrir com mais frequência de tudo na vida, você tenderá a replicar isso para outras pessoas também. E com certeza as pessoas não vão ter motivos para julgar você aí. Esqueça o negativismo, não fique pensando assim: se eu falhar, e se isso der errado, e se eu não conseguir fazer determinada coisa. Em vez disso, diga a você mesmo: como vai ser minha conquista? Como será o meu sucesso?
Crie metas fragmentadas. Comece o seu dia com pequenas metas e com certeza, sorrindo junto, você terá efeitos bastante positivos aí. A sexta dica é: elimine todas as coisas desconfortáveis da sua vida. Elabore uma lista com todas as coisas que te deixam desconfortável na sua vida. É um medo, é uma insegurança, é um desafeto? Lixe isso aí. E você poderá perceber quantos padrões, quantas crenças estão relacionadas a esse tipo de situação. Quando você identifica esses padrões, você já sai da sua zona de conforto e já observa, olha, é isso aqui que eu preciso modificar. Se essa crença está no pensamento do que o outro pensa sobre mim, consequentemente, você vai carregar esse pensamento para pequenas coisas da sua vida. Tudo que você faz, você vai estar pensando em atrair esse olhar de julgamento. Isso afeta muito a sua vida. Então, comece a trazer à tona todas as características negativas, crenças e pensamentos que estão atrapalhando você. Ao perceber as suas crenças limitantes, os seus pensamentos autodestrutivos, agora é o momento de aceitar quem você é. O que eu posso fazer agora? Quais são meus defeitos estruturais e o que eu preciso modificar? Todo mundo tem pontos fortes, pontos fracos, defeitos e qualidades, mas identificar nesse momento vai te ajudar a conduzir a sua vida de forma mais leve. É como se você estivesse eliminando o peso que gera esse desconforto, fazendo você conduzir a sua vida de forma mais prática, aceitando seus defeitos e promovendo aí uma reestruturação em torno das suas qualidades. A oitava e última dica é: conheça a você mesmo. Nenhuma transformação será completa se você não determinar um tempo para você mesmo e esquecer um pouco mais a opinião do outro. É nesse tempo, sem influências alheias, que você passa a identificar todas as suas qualidades, as suas escolhas e aquilo que você realmente precisa. Saia da sua zona de conforto e tente esquecer um pouquinho do que o outro está pensando sobre você. Faça uma viagem, faça uma caminhada, sempre pensando nas suas construções, nas suas metas. Comece a viver a sua vida a partir da sua própria perspectiva e não da opinião do outro, não do julgamento do outro. Reaprenda a ser destemido quando você era criança, lembra aí? E o mais importante de tudo não é aprender a cair, mas a levantar depois de uma queda. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Obrigada por ter chegado aqui até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.